Saudações, fala Miller de Uraniburgo, meu observatório de astronomia amadora, sediado aqui na periferia de Curitiba. Eu me propus comentar os objetos que eu tenho registrado ou observado aqui no observatório e comecei pelo catálogo Messier por ser mais acessível. Talvez eu tenha mais de 500 objetos registrados, quem sabe até o dobro disso, porque tem registro que contém 100 galáxias, né? Mas isso tudo não vai ser possível comentar e muitos nem dados eu consigo levantar a respeito. Mas o catálogo Messier é bom porque ele é de objetos mais acessíveis, e esses objetos são mais acessíveis porque foram feitos por Charles Messier nos anos 1700, em meados dos anos 1700, porque ele estava à procura de cometas. E ele, na sua busca por cometas, acabou confundindo uma nebulosa com um cometa. Depois ele percebeu que os cometas eles se movimentam no fundo do céu. E é fácil atestar isso. Se você encontrar um cometa com um binóculo, com uma visão nua ou com um telescópio, você já vai perceber que ele se movimenta. E o Messier notou que aquele objeto, que ele achou que era um cometa, porque era muito parecido, não andava no céu. O objeto era a nebulosa resto de supernova, que hoje tem o nome de M1, ou Messier 1. Então ele começou a mapear todos os objetos que ele conseguia, com os instrumentos que ele tinha à época, no céu, né? Lá acho que em Paris, e dá um nome, né? Dá um número no seu catálogo. Ele compilou uma centena desses objetos. Então, quer dizer, só no catálogo Messier já tem 100. Eu não tenho todos registrados, mas eu tenho muitos. Alguns eu não tenho por ter negligenciado até de capturar, uns poucos, e vai ter alguns, um ou outro, que eu não vou ter porque eu não vou conseguir observar aqui da minha latitude. Tá? Eles vão ficar muito fora de mão aqui para Curitiba, que eu estou a menos 25 sul de latitude. Mas vamos ao objeto 9 então do catálogo Messier. Mais um aglomerado globular. A tendência que se tenha no catálogo Messier vai ser de objetos mais brilhantes, tá? Serão as grandes nebulosas e serão os aglomerados abertos ou globulares. Os abertos e globulares que confundirem a visão com nebulosidades, porque o Charles Messier ele não estava com registros fotográficos sofisticados ou grandes telescópios para perceber com detalhamento que eram os objetos, né? Eram tempos, anos 1700, uma época pioneira de observação astronômica com instrumentos. Então, por isso que ele procurando cometas, ele confundia esses objetos e por isso catalogava-os. Tá? Messier 9, um aglomerado globular. Eu vou ler algo sobre ele aqui. Fica na constelação do chamado Ofiuco, que é o Serpentário, junto à constelação do Escorpião e do Sagitário, que aponta para o meio da galáxia. Registro feito em 2020, tiros de 15 segundos, bastante rápido. A distância aproximada desse aglomerado é a 28 mil anos-luz. O diâmetro estimado dele é de 90 anos-luz. Este aglomerado é um dos mais próximos ao núcleo da galáxia, a distância de 5.500 anos-luz do núcleo. Tá? Ele é assinalado que é obstruído por nuvens, nebulosidades interestelares, como a Barnard 64. Na imagem pode-se notar que tem uma área absolutamente escura, destituída de estrelas no lado superior direito. Aqui, ó, pessoal. Mas não é um globular que tem áreas avermelhadas, como revela sua aparência de núcleo bem azulado. Ele é classe 8 de densidade,
direção de afastamento de nós a velocidade de 224 km por segundo. Quer dizer, ele está indo, se afastando. Tem 3 estrelas variáveis catalogadas, detectadas por Boade. A classe espectral dele é F2, a luminosidade dele é de 120 mil vezes maior que o Sol. A peculiaridade é sua classificação especial como um globular de origem extragaláctica. Ó, isso é muito interessante, tá? Então, quer dizer, este globular aqui conseguiu-se inferir que ele não tem origem na galáxia. Ele, de certo, foi capturado depois pela força gravitacional da nossa galáxia. O newtoniano 200mm aqui, ó, usando uma câmera monocromática. Veja, voltemos aqui. Peguei M2, o Messier 2, que eu já comentei outras vezes, e recortei e colei aqui para ver a comparação de tamanho. Aqui temos o Messier 2, tá? E também a comparação de aparência. E você vê que o Messier 2 é bem mais amarelo, e que este é muito bonito, azul, né? Azul com estrelas amarelas e tal. E também um pouco menos denso. Ó, tamanho meio parecido, parecendo até que esse aqui, M2, é um pouco maior. Tá? Vamos dar uma aproximada aqui nele. Ó. Tá? Abrindo, sempre bom abrir os registros para ver se não tem nada no fundo. Aqui vocês já conseguem ver todo o ruído que tem. Tá? Como esse ruído aqui nas imagens, por isso que é preciso empilhar imagens para sobrar, para que você extraia o ruído e mantenha o sinal. E depois conseguir um processamento da imagem e uma equalização dela com o teu bom senso, para que você consiga mostrar o objeto, né? Não acabe deixando a imagem assim, mas também não assim, né? Então eu optei por isto. E, claro, o recorte da imagem também. Você pode eventualmente querer apresentar uma imagem que seja assim. Aí, quando a pessoa vê na tela, ela vai ficar maior. Tá? Então, este é o Messier 9, observado e registrado aqui no observatório. Seguramente esse tipo de objeto é observável com pequenos telescópios, tá? Se você tiver telescópios de 200mm, com certeza, telescópio de 200mm é um excelente diâmetro, né? É considerado um telescópio pequeno, médio até, né? Antigamente era o sonho de qualquer astrônomo amador. Hoje se consegue coisa maior, até 300, 400 milímetros de espelho. Mas 200 continua sendo um clássico de quem conseguiu um diâmetro, todas as funções, né, por excelência. Era isso que eu tinha para falar sobre Messier 9. Na próxima eu vou comentar o Messier 10, que também é um globular. Vamos ver as diferenças que tem entre eles. E é isso, obrigado, boa noite.